Tens um bebê recém-nascido e achas que ele tem os sonos trocados? O teu bebê dorme demais e não sabes o que fazer? Bem-vindo ao clube. Eu sou a enfermeira Carmen Ferreira e este é o podcast da Wells. Hoje vamos falar precisamente sobre o sono dos nossos bebés. Vamos falar aqui desta fase inicial de vida, esta adaptação do bebé ao meio extrauterino e como é que, claro, o sono vai ser impactado com esta diferença da vida intrauterina para a vida cá fora. E trago uma convidada, a Mafalda Navarro, psicóloga e também especialista do sono. Bem-vinda, Mafalda. Obrigada, estou tão contente de estar aqui contigo. Tão bom! Mafalda, minha querida, temos aqui muito para falar, não é? Vamos a isso. Este tema tem muito que se lhe diga, o sono dos bebés. Nós estamos sempre à espera que os bebés durmam a noite toda. Aliás, as grávidas já ouvem, aproveita agora que depois não vais dormir, não é? Há aqui uma pressão enorme sobre o sono dos bebés e muito desconhecimento, porque realmente isto é estamos numa altura de muito conhecimento científico também sobre o sono e começamos a perceber aqui que há diferenças também dos sonos do bebé para o sono do adulto, que nós achamos que é tudo igual, mas há diferenças. E começa precisamente por aí, porque o bebé quando nasce ainda precisa de tempo para se adaptar à vida cá fora, à vida extrauterina. E nós demoramos ali, a que nós chamamos muito do quarto trimestre, cerca destes 3 meses de vida do bebé, a adaptar não só os pais, como também o bebé a esta nova realidade. Portanto, da barriga eles tinham tudo à disposição, estavam ali no seu hotel preferido, comida, dormiam quando queriam e agora, cá fora, vão ter aqui outras exigências, não é? E, portanto, em relação a esta questão do sono, é normal os pais procurarem esta informação já na gravidez ou só depois quando o bebê nasce? O que é que te chega, Mafalda? Olha, chega cada vez mais grávidas à consulta. Boa. E muitas vezes um bocadinho com este estigma de eu não devia estar aqui, peço desculpas, se calhar é um bocadinho exagero, mas é mesmo importante que enquanto já estão grávidas começarem a perceber como é que funciona o sono. Por exemplo, há bocado estavas a falar do sono da grávida e perguntam-me logo muito isso, eu já tenho insónias na gravidez, quer dizer que o meu filho vai dormir mal. Não há relação nenhuma do sono do bebê para o sono da grávida. Sim. E é uma coisa que pode ser corrigida cá fora e que pode ser melhorada cá fora o sono dos bebés, sem dúvida alguma, mas faz todo o sentido as grávidas começarem desde o início a perceber como é que funciona o sono dos bebés, o que é que elas podem fazer para ajudar os filhos a dormir, como é que elas podem influenciar o sono dos seus filhos, porque tudo isto, claro que não depende só do papel dos pais, mas depende muito, há muita coisa que nós podemos ajudar. Sim, até porque esta questão do sono, nós estamos numa sociedade que desvaloriza um bocadinho também esta fase de reposição do corpo, mas o sono é importante para a aprendizagem do bebé, para o crescimento, para a reparação celular e às vezes queremos, não é, que o bebé já faça o mesmo que nós adultos e há esta transição e esta aprendizagem e na gravidez nós conseguimos também que os pais reflitam sobre os seus hábitos de sono, não é? Que depois também podem ser passados aos bebés. Me fala que consequências assim é que maiores podemos referir relativas à falta de sono? Tu falaste aí muito importante na questão da reprodução celular e eu acho que é importante reforçarmos isso. Enquanto nós estamos a dormir, bebés, adolescentes, adultos, o nosso organismo não está descansado, não é? Não está só em repouso. Há muita coisa que está a acontecer enquanto nós estamos a dormir. Por isso, a falta deste sono vai ter consequências, claro que vai. E mesmo nos bebés pequeninos vai ter consequências. E é importante termos noção disto. Sabes, há bocado falavas na importância que nós damos, não é? E muitas vezes eu sinto que nós damos muita importância à alimentação. Nós não saltamos refeições dos nossos filhos. Nós não deixamos uma refeição a meio porque temos que ir para aqui ou para ali. Mas no sono fazemos. Saltamos cestas, encurtamos cestas, porque achamos que não vai haver problema. E claro que há, porque depois muitas vezes o que acontece é que temos uma criança que não aprende com a mesma velocidade, que não memoriza com a mesma velocidade, que não cresce da forma mais saudável e acima de tudo, Carmen, que eu acho que é importante termos esta consciência, que chega muito à consulta os pais a fazerem queixas, não é? O meu filho é chato, o meu filho é rabugento e depois vamos a ver o sono que não acontece na medida em que é suposto, não é? Na medida em que ele precisa. Nós também, se ficarmos sem dormir, vamos ficar rabugentos e chateados. Claro que sim. E muitas vezes culpamos o bebê, mas às tantas devíamos era culpar o sono, não é? A ausência dele. Por isso, uma criança que não dorme é uma criança muito mais birrenta, é um bebê que vai ter muito mais dificuldade em controlar as suas emoções, controlar o seu próprio comportamento e isto vai ter um impacto grande. E mesmo nos pais, porque enquanto os bebés estão a dormir, significa que os pais podem ter um bocadinho de descanso, seja para lavar a cabeça, seja para cozinhar, seja para comer qualquer coisa. Por isso não desvalorizem este momento, porque é mesmo importante, não é estar só deitado. Claro que sim. Quando falamos aqui de um bebê recém-nascido, não é? Neste primeiro mês de vida, há muitas alterações também relativas ao sono, não é? Porque o bebê está dentro da barriga, tem o seu ritmo na barriga e depois cá fora vai se adaptando, como eu estava a dizer, este quarto trimestre de gestação é um momento de adaptação e às vezes os pais ficam muito preocupados porque notam que o bebê recém-nascido
recém-nascido é muito adormecido, tem dificuldade até para despertar para comer, para se alimentar, e isto pode causar aqui alguma dificuldade até no dia-a-dia dos pais com o bebê, não é? Não sei se sentes isso também, o meu bebê é muito adormecido, o que é que eu faço para despertar? E depois mudam um bocadinho e percebem que, isto de facto não é uma coisa estanque, não quer dizer que o primeiro dia ele tenha dormido muito, que ao fim de 15 dias seja igual, certo? Ou às vezes o contrário, sabes? Também me aparece muito pais parece que o meu filho nunca faz um sono profundo. Exato. Ele está a dormir e rapidamente começa a abrir os olhos ou começa a mexer os membros. Ou seja, o sono dos bebés, e falamos no princípio do início de vida deles, não é? Durante o primeiro mês de vida, o sono passa por várias fases, um sono mais ativo, um sono mais tranquilo, mas um bebê, por exemplo, que está a dormir ao colo do pai ou da mãe e de repente abre os olhos ou faz alguns movimentos com os braços e os pais dizem, vê, já está a acordar da sesta. Não necessariamente, ele pode estar ainda em tempo de sono, mas está numa fase um bocadinho de sono mais ativo, que é normal, que também faz parte do momento de descanso. Do momento de descanso, exatamente. Às vezes até estão a mamar e a dormir ao mesmo tempo. Exatamente. E as mães até acham que ele não está a comer nada porque ele está a dormir. E está, eles conseguem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Claro. Isso também é importante nós sabermos. Agora, com o recém-nascido em casa, é normal nós termos aqui algumas visitas familiares e às vezes, lá está, desvalorizamos aqui esta necessidade do bebê de dormir e vamos acordar o bebê para a tia ver, para a avó ver, para a avó pegar, e isto depois também é um bocadinho para o bebê, vai interferir, certo? Claro que interfere. Embora eu acho que aqui tem que haver um bocadinho de equilíbrio. Claro. Porque se eu tenho uma família à frente que gosta dessas visitas e que precisa dessas visitas, porque também se estamos muito isolados, muitas vezes também não é muito saudável, por isso se a família gosta da visita, claro que sim, que receba, até porque é bom, porque depois às vezes trazem sopa, trazem um bocadinho do jantar e dão ali alguma ajuda, ou ficam em casa a lavar as roupas dos bebés, por exemplo, e é uma boa ajuda. Agora, respeitando sempre aqui os ritmos do bebê. Claro. Se eu tenho um bebê que dorme muito bem ao colo, então, chega a avó e faz a cesta no colo da avó, porque não é? E aproveita, a avó está contente, o bebê está contente porque está a fazer a sua cesta, estamos todos bem. Se tem outro bebê que não, que fica mais desconfortável, mais aflito quando está no colo de outras pessoas, que só dorme bem no colo da mãe ou do pai, ou mesmo na cama. Isso tem que ser respeitado, não é? Claro. Vamos vendo o que é que aquele bebê está a pedir, o que é que está a precisar, sendo que não podemos deixar de parte o momento de descanso, que é mesmo importante. Claro. Falaste aqui do colo. O colo também é uma dúvida muito grande dos pais, não é? Se devo adormecer o meu bebê ao colo ou até mesmo na maminha. Há aqui muitos mitos também relacionados com o colo. Há medos, Carmen. Eu acho que hoje em dia há medo de dar colo. Sim. Quase como que disseram que faz mal, não é? Porque o colo estraga, o colo mima, o colo vicia. Existe muito esta ideia que eu acho que isto tem que ser explicado. Claro que nós sabemos e nós trabalhamos muito para a autonomia no sono, que os miúdos saibam dormir bem e dormir sozinhos, sem dúvida alguma. Agora, tudo isto tem etapas, não é? Não podemos pedir a uma criança que teve 40 semanas a ter o colo da mãe consecutivamente, não podemos esperar que chegue cá fora e de repente está preparado para ir para um berço, não é? Ele está habituado ao quentinho, está habituado ao aconchego, à respiração da mãe, ao batimento cardíaco. Exato. E isto acalma o bebê. Claro. Por isso, o colo, claro que não faz mal e muitas vezes é a solução, às vezes, para o choro dos bebés ou para o desconforto dos bebés. E então, nesta fase inicial, nestes primeiros 2, 3, 4 meses, é obrigatório que isso exista. Claro. Não é? Se eu tenho um bebê, que às vezes acontece-me isto, os pais dizem, ele é um chato, só acalma no colo. Então, mas se ele acalma, porque é que vamos tirar isso, não é? Deixa estar à vontade, é porque ele está a precisar dessa contenção. E nós, para dormir, temos que nos sentir seguros. Claro. Porque se o bebê não se sentir seguro, ele não consegue relaxar para entrar no sono, certo? Claro que sim. Se ele estiver nervoso, se ele estiver ansioso, se ele estiver desconfortável com o ambiente, porque lá está, dentro da barriga estava encolhidinho, todo apertado, todo aconchegado. Chega cá fora, achamos que ele vai ficar num berço de braços abertos. Que é totalmente contrário, não é? Espaço. Claro. Está frio, não tem lá a mãe nem o pai, é o desconhecido para o bebê, portanto há sempre uma resistência. Claro, assusta, deixa-o inseguro e claro que tendencialmente ele vai chorar porque vai mostrar, mãe, pai, eu não estou confortável, eu preciso de ajuda. Então, vamos dar um bocadinho de colo que é para ele ficar com esse conforto. Que é uma ótima estratégia, o colo, o embalar, não é? Falamos muito dos 5 S, não é? A forma de acalmar o bebê, do swing, que é este embalar. É importante descrever o que é o embalar, não é? Isso. Porque se vê muito os pais a querer fazer coisas muito bruscas, não é? O abanar, não. Não, isso não é suposto, senão o bebê às tantas está a ver a vida assim, não é? E isso também desorganiza. Exato. Mas sim, o embalar, o aconchego, no fundo é arranjar com tentativa e erro qual é a forma que funciona com aquele bebê. Claro. Ele precisa de um embalo. Há outros que não gostam. Por exemplo, há bebés que se têm algum tipo de refluxo ou algum desconforto, se estiverem muito embalados, o leite anda ali a passear e não gostam e choram. Então não há embalo, tem que ficar mais na vertical e mais sossegadinho.
temos é que ir descobrindo, não é? Com o tempo a passar vamos descobrindo como é que o nosso filho gosta. E vamos conhecendo também o nosso bebê. E isto, há diferenças de bebés para bebés. Há pouco estávamos a falar, há uns bebés que gostam de dormir mais no escurinho, ou precisam, e sem ruído, e há outros que está tudo bem e o mundo pode estar a cair e eles estão a dormir. Há esta necessidade dos pais de terem um ambiente super controlado para o sono do bebê? Há necessidade dos pais perceberem o que é que aquele bebê quer. Eu estou sempre a insistir no mesmo, mas é que eu gostava mesmo que esta mensagem passasse. Sim. Porque até estavas a dizer de bebê para bebê, até de filho para filho. Pois é. Podemos ter um filho que precisa dormir no escuro porque fica distraído com o candeeiro, com o quadro, com tudo a passar, e outro não, que até isso lhe dá tranquilidade e dorme bem. Tendencialmente, durante os primeiros meses, durante o primeiro, segundo, terceiro mês, os bebés sentem-se confortáveis com barulho, com luz, com movimento pela casa. No fundo era isso que a luz não tanto, mas o movimento e o barulho, eles tinham isso durante a gravidez, não é? Foi assim que eles aprenderam a dormir. Exato. E há bebés, a maior parte deles no início até estranha ter um ambiente muito calmo e muito controlado. Por isso, vida normal, se virmos que ele dorme bem, é porque está a funcionar. E também é importante até para eles conseguirem perceber que durante o dia existe este barulho, existe esta luz, porque estamos a falar de cestas, que é um tempo mais curto, e durante a noite não, já está mais escurinho, um ambiente mais tranquilo, porque o sono é suposto ter mais comprido e não tão curtinho como nas cestas. E isso não acontece logo no primeiro mês, não é? Esta noção de dia e de noite, isto vai sendo progressivo. Como é que o bebê vai percebendo que é dia e de noite e vai acertando, entre aspas, os sonos? Sabes que o nosso sono depende muito da luz solar, não é? Do sol. E falo isto em bebés, crianças e adultos. Por isso, o bebê durante o dia deve ser exposto a esta luz solar, não é? Tanto que muitas vezes os médicos dizem para pôr ao pé da janela, para ele até levar um bocadinho com o sol, que é muito importante para regular o sono. E à medida que o dia vai avançando, o bebê vai sentindo o sono, o sol também a descer, a intensidade é muito menor, até que chega mesmo ao final do dia, vai para o quarto, já funciona só com luz artificial, e funciona só com o escurinho do quarto. E isto é que ensina o bebê o que é dia e o que é noite. Por isso é que é importante haver desde o início, não é uma rotina com horários muito militares, mas é importante haver aqui alguma organização e o bebê ir para a cama mais ou menos à mesma hora e acordar mais ou menos à mesma hora, e assim ele vai percebendo, ok, o dia está a nascer, acordei mais ou menos à mesma hora. Sabes que o nosso sono também depende muito de um relógio biológico que nós temos no cérebro, e que é altamente programável. Sim. Por isso, se nós acordarmos sempre mais ou menos à mesma hora, nós começamos a decorar este horário e isto organiza-nos. Exatamente. E os bebés também desde cedo começam a precisar. Sim, e esta sequência de acontecimentos na vida do bebê é muito organizadora porque lhe transmite a tal segurança que falávamos há pouco, não é? E o bebê, lá está, precisa de saber, ok, tive agora o meu banhinho, a seguir o pai vai contar uma história e depois então vamos para a caminha dormir. E isto também gera ou cria este sentimento de segurança. Agora, neste primeiro mês de vida que temos mamadas muito frequentes, especialmente à noite, existe uma razão, não é? Porque também o bebê ainda vem com aquele ritmo fetal, que às vezes é muito ativo no período noturno, e depois cá fora vai desaparecendo este ritmo fetal, e nós temos a questão da amamentação também, que o bebê mama mais e melhor também no período noturno para ajudar a estimular a hormona responsável pela produção de leite, que é a nossa querida amiga prolactina. Então parece que está tudo aqui, a natureza é muito sábia, está tudo aqui bem coordenado para assegurar que, pelo menos neste primeiro mês, há informação ao cérebro da mãe para garantir que há comida assegurada para os próximos tempos. Depois daí para a frente as coisas vão evoluindo. E uma coisa que normalmente os pais acham é que, como eu já disse, o sono do bebê é exatamente igual ao nosso, mas ele vai tendo etapas, certo, Mafalda? Claro que vai, e é importante também gerirmos estas expectativas. Sabes que é muito interessante, e se pensarmos um bocadinho sobre isto, quando vamos visitar um recém-nascido, um bebê pequenino, muitas vezes ouvimos esta pergunta, então e como é que está à noite? Ele já dorme bem, já corre bem? E às tantas quase que a mãe até fica pressionada, não é? Mas é suposto ele já dormir a noite inteira? É suposto a noite já ser muito contínua, quando eu estou a dar de mamar se calhar 2 em 2 horas, ou de 3 em 3? E é normal, é importante termos a noção que um bebê precisa de acordar durante a noite, até por uma questão de sobrevivência. Claro. Depois, à medida que ele vai crescendo, ele vai organizando os seus ritmos, organizando o seu sono e vai conseguindo estabelecer aqui períodos mais longos de tempo a dormir. Agora, não podemos esperar que um bebê acabar de chegar a casa faça muitas horas de sono, não é? Até por isso que tu estavas a dizer, ou seja, quando um bebê nasce, não vem com o sono coordenado como o nosso, não é? Não vem já com aquelas fases todas estabelecidas. É uma coisa que ele vai adquirindo a partir de 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai-se assemelhando ao nosso sono, não é? Às nossas fases. Até lá, o sono dele ainda é muito sono tranquilo, sono mais ativo. Só mais perto de 1, 2 meses é que isso começa a regularizar. Aquelas fases todas do REM, não é? Mais profundo, menos profundo, sem dúvida alguma. E já agora gostava de partilhar também contigo, Carmen, porque muitas vezes nós associamos aqui fases negativas do bebê, e eu acho que é importante também desmistificarmos, por exemplo, a questão das cólicas, não é? Sim. Que é uma fase horrorosa e toda a gente fala, e que horror, o meu filho está cheio de cólicas.
cólicas. É bom começarem a perceber que quando os bebés iniciam a fase das cólicas, é a altura que eles começam a produzir a melatonina, que é a nossa hormona de ouro para o sono da noite. Exato. Por isso, cada vez que tivermos um filho com cólicas, vamos encher-nos de coragem e pensar, ok, é porque está a produzir melatonina e isto vai-me ajudar na noite. Ok, portanto há sempre uma razão Sempre. e está tudo certo. Uma lógica. E como é que os pais podem reconhecer que o seu bebê tem sono? Porque eu também às vezes sinto que estes sinais, quer de fome, quer do sono, são difíceis para os pais perceber ao início, Pois não é? são, pois são. E nós vamos aprendendo também com o bebê. E há esta questão de sinais de sono, ou o bebê já está a chorar, é porque tem sempre ou sono ou fome. Como é que os pais conseguem aqui diferenciar e saber? Gostei muito desta ideia que estavas a dizer, de começar a conhecer o bebê. É a mesma coisa quando nós conhecemos um companheiro, uma companheira, seja quem for, nós no princípio estamos a conhecer-nos, não é? Estamos a perceber como é que o outro funciona. E é engraçado que muitas vezes com os bebés nós não damos esse tempo. Quase como que se ele nasce eu tenho que saber como é que ele funciona, porque é o meu filho. Mas é uma pessoa na mesma, não é? E os primeiros meses são muito meses de adaptação, de perceber o que é que ele gosta, o que é que ele não gosta. Os sinais de sono é um bom exemplo. Ou seja, nós quando começamos a ficar com sono, o nosso organismo entra numa fase chamada uma janela de sono, em que no início começa a dar uns sinais muito subtis, que são difíceis de apanhar. O bocejo, o esfregar os olhos, o coçar as orelhas. Às vezes nos bebés pequeninos são espirros, começam a espirrar com muita frequência. Ou, por exemplo, o olhar, parece que tem assim um olhar mais parado, nós tentamos falar com eles e eles só nos desviam o olhar. Isto são os primeiros sinais de sono, que às vezes são difíceis de apanhar, porque são subtis. À medida que o tempo vai avançando, o bebê vai começando a dar sinais cada vez mais evidentes, não é? O começar a ficar mais agitado, mais rabugento, as mãos e as pernas tudo a abanar, o choro mais intenso, e aí normalmente já estamos numa fase tardia, ou seja, aqui já vai ser difícil eu acalmar o meu bebê para ele adormecer. Por isso o ideal é apanhar os primeiros sinais. No entanto, Carmen, às vezes há bebés, normalmente são bebés que são assim mais ativos, mais curiosos, que são aqueles que querem a ver tudo e estar a analisar tudo. São bebés quase como que dizem aos pais, eu só vou para a cama já no final de linha, porque antes eu vou ficar aborrecido e vou ficar chateado. Então nesses bebés temos que esperar um bocadinho e na altura em que sim, eles começam a ficar mais agitados e um bocadinho rabugentos, então começar a acalmá-los e pô-los a dormir. Boa. Só que nós temos que estudar isto naquele bebé. Naquele que temos à frente, não é no da irmã, do da amiga, do da prima, porque cada um vai mostrar coisas diferentes. Coisas diferentes e temos que respeitar também esses sinais e essas respostas que o nosso bebê nos vai dando. Isso é que é a parte mais exigente para os pais, não é? Mas para isso também existem profissionais que o podem ajudar e adaptar, como é óbvio. E há pouco falavas aqui um bocadinho desta questão do colo e de como adormecer o bebê. Claro que o colo e a maminha vai ser normal e expectável que isso aconteça no início de vida, adormecer assim, até porque eles gastam muita energia a mamar e portanto adormecem a seguir à maminha, ficam completamente caos, mas depois ali por volta dos 3 meses, será que podemos ajudar o nosso bebê a dormir? Claro que sim. Sabes que no princípio é importante os pais perceberem que o próprio bebê tem que aprender a dormir, não é? Porque ele estava habituado a umas condições e agora tem outras, por isso no início eu acho que a única regra é ele dormir. Se é com a maminha, é com a maminha, se é com colo, é com colo. Ai não, o meu filho gosta de estar deitado na cama, então é deitado na cama. Desde que ele durma, funciona. Normalmente o que eu digo é a partir dos 2, 3, 4 meses, quando começamos a sentir que o bebê está mais livre, está mais capaz de aceitar outros sítios para estar que não sempre o colo dos pais, e nós vamos sentindo isso, olha, ele já aguenta um bocadinho na espreguiçadeira, ou no próprio do berço, ou no tapete de atividades, então está na altura de começarmos a pensar de tentar pô-lo a dormir numa cama. Agora, Carmen, isto não é automático. Pois não. Não é um dia que eu entro no quarto, ponho na cama e vai funcionar, não é? Ele tem que aprender. Como aprendeu a mamar, como aprende a reconhecer as pessoas, a reconhecer tons de voz, também tem que aprender a dormir. Então, muito tranquilamente, com a consciência de que isto vai demorar uns dias, um processo de aprendizagem como qualquer outro, implica repetição, não é? Exato. Por isso, devagarinho, ir acalmando o bebê, tentar pôr na cama, no início dar uma ajuda, se for preciso dar a mão, se for preciso dar umas vestinhas, se ele estiver a chorar, voltar para o colo, não queremos aqui crianças a chorar na cama irritadas. Isso é muito importante, não é? Porque às vezes ouvimos, deixa chorar faz bem, ele assim acaba por adormecer, mas isso é tão contra a natureza dos pais, não é? Ouvir o choro do nosso bebê. E não é preciso, Carmen, não é, o caminho não tem que ser esse. Claro. Sabes que muitas vezes eu sinto que os pais acabam por tentar esse tipo de métodos, por desespero, não é? Claro. Porque não sabem fazer de outra maneira, mas há outras maneiras, não é preciso ensinar assim. E até porque isso depois tem consequências muito negativas para o bebê. Mas sem dúvida que um bebê que está a chorar é porque está a dizer alguma coisa aos pais, não é? Está a pedir ajuda. Pode ser só, estou perdido, não sei o que é que eu vou fazer, eu estava habituada a adormecer ao teu colo e agora não consigo fazer no berço. Então dá-se outra vez o conforto, outra vez a segurança que falávamos no início, e calmamente vamos ensinando a dormir no berço. Olha, às vezes
eu tenho pais que, em vez de passar logo para o berço, começam por adormecer, por exemplo, na própria cama, em que a mãe ou o pai estão deitados ao lado e eles vão devagarinho habituando a adormecer na horizontal e noutro espaço, e devagarinho vamos afastando, devagarinho vamos passando para um berço, sem pressas. Estamos a falar de um bebê. Sabes que a licença de maternidade existe por alguma coisa, não é? Não é para estarmos de férias. Por isso, temos mais do que tempo para ensinar essas coisas. Claro que sim, é tudo uma adaptação também nossa e dos nossos bebés, Claro. e nada acontece assim, tipo, num estalar de dedos, não é? Olha, e tu há pouco falaste de algumas estratégias que podem acalmar o bebê, que podemos sugerir mais estratégias, além destas que falámos, do colinho, do contacto, de algumas posições para os pais que estão aqui já numa fase mais avançada para transitar para o berço, além desta permanência no berço, etc. Que outras dicas podemos dar lá para casa para quem nos está a ouvir? Olha, muito importante é começar por identificar os sinais de sono daquele Exato. bebê, não é? Apanhá-lo na hora certa. Certo. Porque se temos um bebê demasiado cansado, e isto com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não é? Se ele já está exausto de sono, provavelmente vai dar muito mais luta para adormecer. E às Até vezes, nós, não é? Até nós. E às vezes ouvimos aquela expressão: meu filho não gosta de dormir, ou Pois não é. quer ir dormir. Não, o seu filho não está a conseguir ainda dormir, mas se ele deu sinais é porque precisa, não é? Por isso aí identificar bem os sinais. Depois disso, levá-lo para um sítio mais tranquilo, se for preciso, se ele estiver muito desperto, levá-lo para um sítio mais calmo, fazer uma transição gradual, não é aquela ideia de vou entrar num quarto às escuras e agora ele vai dormir. Pois. Tal como nós, não é? Nós quando queremos dormir, também não enfiamos na cama. Primeiro lemos um livro, conversamos um bocadinho, fazemos uma atividade que nos relaxe, só depois é que Exato. conseguimos fechar os olhos. Os bebés é a mesma coisa. Claro. Um bocado de colo, ainda com luz, depois gradualmente ir tirando a luz, Exato. sempre sem pressas, porque o sono, nós não temos aqui um interruptor on e Claro. off, não é? Que de repente eu desligo e vou a dormir. Isto tem que ser trabalhado, o sono é muito sensível e tem Exato. que ser trabalhado. E também o próprio banho pode relaxar e ajudar também aqui esta fase de transição para o sono, mas alguns bebés não ficam muito tranquilos com o banho, não é, Mafalda? Olha, o banho muitas vezes pode ser um bom para funcionar na rotina, não é? Um bom Sim. momento para a rotina, em que o bebê já começa a ter a previsibilidade, já sei que a seguir ao banho, depois eu vou mamar um bocadinho e depois vou Aham. adormecer. Se o bebê adormeceu tranquilamente, excelente, estamos a fazer tudo certo. Mas a verdade é que há muitos bebés que o banho acelera-os, não é? Porque no banho estão ali mais ativos, depois o vestir, o pôr os cremes, aquela parte toda, eles choram e não gostam. Pois é. E depois o que é que acontece muitas vezes? Temos aqui um aumento da temperatura corporal que normalmente é a antítese do sono, não é? O Pois sono é. precisa que a nossa temperatura deixa e o banho faz o oposto. Por isso, há bebés que não funcionam com o banho. E a Carmen, a regra é sempre a mesma. Se o banho acalma o meu filho, ele fica tranquilo e depois vai adormecer, funciona. Exato. Se ele ficar a chorar, então vamos pôr o banho noutra hora. Não é uma obrigatoriedade, não tem que entrar na Claro. rotina do sono da noite. Claro. E as massagens também podem ajudar aqui um bocadinho a relaxar, não é? Se o bebê estiver disponível, claro, porque se o bebê não quiser a massagem, lá está, Claro. é contraproducente, não é? Claro, se o bebê fica tranquilo e até relaxado e nós vemos que pela expressão facial que ele está a gostar do momento, claro que funciona. Se vemos que não, ou até a própria mãe, odeio fazer massagens, isto para mim é desconfortável, eu não gosto de estar a Pois. mexer assim no meu filho, então porquê é que eu vou estar a incluir este momento se para mim não é Claro. bom, não é? Isto tem que funcionar para os dois Para os ou para os dois. três. Claro que sim. E me fala, assim para terminar, há alguma questão que te fazem em consulta que não tínhamos abordado agora de preocupação maior dos pais em relação ao Olha, sono? eu acho que era importante deixarmos aqui bem sublinhada a questão do choro, Sim. no sentido em que às vezes eu tenho pais que me dizem assim, olha, eu tenho a rotina perfeita, eu faço isso tudo e no entanto o meu filho chora. Isto é normal, Normal. ok? Primeira regra importante, não desvalorizar. Se ele Sim. chora é porque tem alguma coisa. E então vamos tentando perceber que, ok, se calhar se a rotina está tão bem feitinha, se nós temos aqui uma rotina adequada e estou com atenção às necessidades do sono, então vamos pensar, por exemplo, num desconforto físico. Sim. Será que o bebê não gosta de estar na horizontal porque tem refluxo, Exato. então quando fica deitadinho dói o esófago? Ou será que ele tem cólicas e precisa de sentir alguma pressão para estar a Sim. dormir melhor? Ou será que ele tem algum torcicolo? Ou seja, são tudo questões que são muito suaves no sentido em que os pais não identificam rapidamente e nem têm que o fazer. E é difícil também. É muito difícil, isto fica para os técnicos de saúde, Claro. mas alerta, se o meu filho está a chorar, então eu vou pedir ajuda, vou ver alguém que o veja, porque o choro é suposto acontecer ao longo do dia, claro Claro. que sim, até porque é importante, mas um choro contínuo que impeça de dormir ou que impeça de mamar, não é suposto. Não é suposto. Porque o que nós esperamos de um bebê no primeiro mês, segundo mês, é que ele coma e durma, não passa muito disto. Sim. Por isso, se isto não está a acontecer, vamos perceber o que é que se O passa. que é que se passa? Não é a Claro. ineficácia dos pais, não é a mãe que está a fazer alguma coisa errada, não tem que passar por aí, pode ser o bebê que não está confortável. Claro, Então vamos procurar Claro. a A solução. causa e a solução,
Claro. porque tudo tem causa. Agora, os bebés choram, é uma forma de comunicação até que tranquiliza os pais e ajuda-nos a cuidar melhor também do nosso bebê. Agora, choros persistentes, não queremos ajudar sempre, claro, os nossos bebés. Obrigada, querida Mafalda, mas eu vou voltar contigo mais tarde para falar sobre o sono, claro, mas de bebés mais crescidinhos, está bem? Portanto, Muito importante. vamos aqui voltar a trazer-te, portanto, vocês deixem também nos comentários as vossas dúvidas, dificuldades, conquistas do sono dos vossos bebés e nós voltamos para a semana com um novo episódio. Não se esqueçam de subscrever o canal da Wells e também seguirem as redes sociais, onde deixamos várias sugestões de produto para vocês e para os vossos bebés. Um beijinho e até ao próximo episódio.